Graça e paz, queridos. Pode sentar, por favor. Deus abençoe vocês. Hoje está o ministério aqui da rede de jovens aqui, tudo a vapor aqui, adorando conosco. Que bênção. Aleluia, que bênção, queridos. Que alegria estar aqui nesta manhã e poder, neste momento, participar deste tempo tão especial, tão glorioso, tão único, tão abençoador nas nossas vidas. Que alegria ver muitos irmãos que desde a semana passada nós não víamos, né? Alguns desde a nossa célula, e rever também outros nesta manhã. Que alegria estarmos aqui juntos. Davi, Elô, sejam muito bem-vindos. Que alegria revê-los nesta manhã, neste lugar. Amém. Vocês é um milagre de Deus, e eu diria que nessa manhã acho que Jesus recebe uma salva de palmas pela vida desse casal, queridos. A despeito de tantas lutas, Deus é um Deus de vida, fiel. Deus abençoe vocês, estar aqui conosco. Todos os demais irmãos, vendo, que alegria. Amados, esta manhã já tem sido uma manhã profética, poderosa, mas eu creio que ainda o Senhor tem algo mais. Você quer mais? Eu quero mais. Eu quero mais do Senhor. Nós estamos num ano, desde o início, vivendo um ano sendo luz neste mundo, declarando um reino inabalável, mas também como igreja local temos declarado que é um ano de conquistas. Não sei vocês, mas eu me apropriei desse ano das conquistas, e elas têm acontecido, a despeito das lutas. O Senhor é um Deus de conquistas, e nós estamos aqui, queridos, para receber todas essas conquistas da parte de Deus. E nós estamos agora numa série, iniciamos semana passada, falando sobre proteger essas conquistas. Qual é o tema? Protegendo as conquistas. Eles vão colocar aí para a gente já. E partindo daquilo que nós comentamos na semana passada, se você não conseguiu, talvez esteja nos acompanhando aí através das redes sociais nesta manhã, pelo YouTube. Talvez você está, mas que conquista? O que é proteger conquista? Você pode entrar aí nesse mesmo canal que você está. Na semana passada iniciamos uma série com esse tema, e vamos estar aí por pelo menos um mês compartilhando sobre isso, sobre proteger aquilo que o Senhor tem dado, aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. E eu quero partir do momento em que seria importante lembrar que para proteger e manter as nossas conquistas, nós precisamos inicialmente pelo menos de duas coisinhas. A primeira dela é conhecer os nossos inimigos. E a segunda delas é nos posicionarmos perante os nossos inimigos. Para que a gente saiba proteger e manter aquilo que Deus nos deu, nunca esqueça isso. Primeiro, conheça quem são os seus inimigos. Segundo, depois que você os conheceu, se posicione diante deles. Tome uma posição diante do reino das trevas. E Paulo, ele deixou bem claro num livro de Efésios 6:12, nós vamos ler juntos, nós lemos isso inclusive na semana passada, que quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo não é o marido, a esposa, o esposo, os líderes, os pastores. Os nossos inimigos não são os nossos filhos, os nossos familiares. Os nossos inimigos têm nome. E a Bíblia diz, Paulo falando que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Estes são os nossos inimigos. Aqui diz principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso e contra as hostes espirituais da maldade. E nós estamos, queridos, numa série de ministrações fazendo uma analogia, uma comparação entre nós, povo de Deus, nos dias de hoje, e os nossos inimigos também, os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, essas forças do mal nas regiões celestiais, que são os nossos inimigos hoje, versus a analogia, a comparação com quem? Com o povo de Israel. O povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, e os inimigos do povo de Israel, que eram os amalequitas, os medianitas, que foram inimigos por gerações. Fazendo uma pequena retrospectiva, eu disse na semana passada, sabe quando você trabalha, luta, planta, você sua, você faz as coisas com tanto amor, com tanto carinho, dedicação, você está ali fazendo tudo para o Senhor, e na hora de você celebrar o resultado do seu trabalho, da sua luta, da sua colheita, aí vem o inimigo e rouba a sua celebração. Você trabalhou, você plantou, você lutou, e na hora que está ali para colher, o inimigo vem e rouba a celebração, rouba o milagre, rouba a sua conquista. Desde que o mundo é mundo, queridos, Satanás, ele quis e quer e sempre vai querer roubar o momento da sua celebração. Sempre. Sempre. E nós não podemos mais permitir isso. Você não pode mais permitir isso. O diabo não pode mais roubar a sua celebração. Não podemos mais, queridos, deixar que Satanás continue roubando, independente do que seja, independente da situação que nós passamos. Lembrem-se de quem eram os amalequitas. Lembram que por causa da maldade desses amalequitas, o que eles causaram pelo povo de Israel, a Bíblia diz que a ira do Senhor foi despertada contra eles, ao ponto de Deus declarar que o povo de Amaleque seria destruído. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 19, nós lemos isso na semana passada, diz que Deus apagaria a memória de Amaleque de debaixo do céu. Apagaria, uma promessa, queridos. Nós não precisamos lutar contra pessoas. Nossas lutas não são contra elas. Nossa luta é contra um reino invisível que não vemos. Lutar contra pessoas é desgaste. Lutar contra as pessoas tira a sua alegria, rouba a sua alegria. Vai na fonte certa, vai no lugar certo. Ontem à noite, eu estive aqui no templo sozinho por um bom tempo. E eu subi nesse altar e eu caminhava aqui. E eu saí daqui, já era quase, acho que 10, meia, 11 da noite, queridos. Fiquei muito tempo, fiquei horas aqui. Se você estivesse aqui ontem me vindo, como você está aí sentado, vendo o que eu estava fazendo, você ia dizer, esse homem é louco. Eu pulava aqui com dor em todo lado aqui, mas pulando, eu gritava, queridos. Eu dava berro aqui dizendo, Deus! Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra um reino das trevas. A Bíblia diz que de tempo em tempo os amalequitas, eles oprimiam Israel cada vez mais. De tempo em tempo eles voltavam. Parece que se repete as coisas, não é? Estamos aqui, de repente está tudo bem, aí vem uma opressão, vem uma pancada, vem uma, ou uma traição, ou não sei o que, ou uma enfermidade, ou uma luta, ou uma... Vocês se lembram, queridos, quando foi o primeiro ataque dos amalequitas? Isso foi o que nós estudamos na semana passada. Foi depois que eles saíram do Egito. A Bíblia diz que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, e ao longo do caminho eles começaram a encontrar toda sorte de testes.
que a gente possa imaginar. E aí eles pararam num lugarzinho chamado Refidim. Refidim era um local de descanso. Se você for ampliar um pouquinho mais esse estudo, você vai perceber que Refidim significa amplitude. Lugar de descanso, amplitude, lugar de você alargar as tendas, lugar de você crescer, lugar de você expandir, um lugar de descanso para você parar e perceber o que está acontecendo, para você dar um fôlego e continuar expandindo, crescendo. E justamente no lugar em Refidim, onde eles pararam para descansar, para refletir, para ver o que Deus tinha sobre a vida deles, para avançarem, os amalequitas apareceram e atacaram o povo de Israel. Primeira vez foi ali. Lembrando, queridos, que a estratégia dos amalequitas não era de céu aberto. Eles não faziam um ataque assim de frente a frente, olho no olho, aberto. Eles esperaram até que os israelitas ficassem cansados, exaustos, e então atacavam aqueles que ficavam para trás, aqueles que ficavam isolados, os que iam ficando no meio do caminho. Lá vinham os amalequitas e começavam a atacar justamente esses. Eu não tenho tempo para entrar nos detalhes do que nós falamos na semana passada, mas se você não ouviu a ministração da semana passada, ouça. Eles vinham quando os israelitas estavam abatidos, cansados, exaustos, e atacavam os isolados, que ficavam para trás, e os eliminavam. Os amalequitas, queridos, os dominadores, os principados, os potestades, nossos inimigos, ele não vem para te dar uma rasteirinha. Ele vem para aniquilar, para acabar com a sua existência. Ele tem ódio de você. Você é filho e filha de Deus, por isso ele te odeia. Ele te odeia. E o propósito de Satanás não é derrubar, dar uma rasteira, é matar, roubar e destruir. Os nossos sonhos, as nossas conquistas. E você se lembra de qual foi a primeira chave que o povo amalequitas precisou e nós precisamos para vencer os nossos inimigos? Quem se lembra? Não estar sozinho. Primeira chave, queridos, não fique sozinho, não fique isolado, separado dos demais, não seja uma pessoa independente, não crie uma carreira solo. Eu não preciso do meu líder, eu não preciso de igreja, eu não preciso do meu pastor, eu não preciso de ninguém. Não faça isso. Eles ficaram sozinhos e foram atacados, mortos. Mas hoje eu quero entrar, queridos, na segunda chave. A segunda chave, para que a gente possa permanecer com as nossas conquistas protegidas, é: não ceda ao medo. Qual é a nossa chave? Não ceda ao medo. Amados, nós vemos isso na história de um homem que foi o segundo ataque dos amalequitas, que acontece anos depois, num contexto do povo de Israel, em um homem chamado Gideão. A Bíblia diz que nos dias de Gideão, os amalequitas se juntaram com os medianitas para atacarem Israel. E eles apareciam, sabe quando? No tempo da colheita. Esperavam até que a colheita dos israelitas estivesse prontinha. E então eles vinham, a Bíblia diz, como gafanhotos, para roubar a colheita. Como resultado, a Bíblia diz que os israelitas viviam com medo, está escrito nas Escrituras. Fugindo, que eles sabem para onde? Para as covas, para as cavernas e para as montanhas, as fortalezas rochosas que eles cavaram para se esconder, para se manter em segurança. Estava tudo pronto, a colheita prontinha, chegavam os amalequitas e os medianitas, roubava, o povo vivia com medo. Vamos ler isso? Está lá no livro de Juízes, capítulo 6, eu vou ler em duas versões com vocês, primeiro na versão Almeida Revisada e Corrigida, que diz assim, coloca aí para a gente ler juntinho.
e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, olha lá, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas, que estão nos montes, nas cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e olha aí, se uniram. E também os do Oriente contra eles subiam. Punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra. O fruto, queridos, tudo que eles tinham estava para colher, o inimigo chegava. Porque, aí diz assim, até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, roubavam tudo, as ovelhas, os bois, os jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para o quê? Destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ponto. Daqui a pouco nós vamos continuar. Mas olha na outra versão. Versão agora NVI. Os medianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais, suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, que invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Esse é o propósito de Satanás, quer destruir, empobrecer, deixar você sem nada. Sem vida no espírito, sem vida na alma, sem vida no corpo, sem dinheiro, sem finanças, sem saúde, sem nada. Amargurado, destruído, casamento separado, famílias separadas, filhos nas drogas. Isso é o propósito. Queridos, se você leu comigo, a Bíblia diz aqui, foram 7 anos de opressão. E depois de 7 anos de opressão, aqui o versículo 6 termina, Israel clamou a Deus e Deus levantou um homem chamado Gideão. Porém Gideão, ele não começou como um herói conquistador. Pelo contrário, na verdade, quando nós olhamos para ele, ele estava fazendo algo muito estranho. Quando Deus chamou Gideão, queridos, Gideão estava num lugar que ele não deveria estar. E quando Deus falou com ele, disse, Gideão, homem valente, homem poderoso, guerreiro, gibor. Gideão disse, eu? Não, eu não. O senhor acha que se enganou. Eu sou o menor, e além de ser o menor, eu sou o menor da menor família, da mais pobre, da mais... É aquela que é a família, os rejeitados, os improváveis. Sou eu, quer dizer, acho que o senhor enganou, não sou eu, não pode ser comigo. Só que quando Deus chamou ele, queridos, a Bíblia diz que ele estava fazendo algo meio estranho. Gideão estava num lugar, num lagar, e no lagar era um local onde se debulhava trigo. Lagar é um lugar aonde o trigo era batido, a semente, a palha era separada do trigo, e ele estava no lagar. Desculpa, queridos, eu falei errado. O lagar é um lugar onde se pisava uvas, ok? A eira, que é um lugar onde fazia os trigos. Ele estava no lagar, pisando trigo, malhando trigo, e ali não era lugar de fazer aquilo. O lagar é um lugar onde exprimia as uvas para dar o suco da uva, para liberar, para trazer a uva, onde era a feitura da uva acontecia. Mas ele estava no lagar debulhando trigo. E o que é feito, queridos, num lugar de terra batida, é um lugar assim de chão batido, que deveria estar sendo feito
o debulhar do trigo, que é um lugar que eu disse ainda há pouco que chama eira. Ele deveria estar malhando trigo na eira e não no lagar, e ele estava no lagar. A eira sim serve, queridos, porque na hora que o vento vem, joga-se o trigo para cima com a palha ela é batida, o trigo é batido, a hora que joga, o vento vem, leva a palha e o trigo cai. Para isso que serve a eira. E lá estava ele no lagar, pisando, malhando trigo. Ou seja, queridos, quando nós olhamos para isso, o lagar não era o local certo para fazer isso. A eira era o local certo, sim, para debulhar o trigo. Mas a pergunta vem, e eu disse algo meio estranho ainda há pouco, por quê? Por que ele estava fazendo isso nesse lugar? Por que ele estava fazendo, queridos, isso? Por que ele não foi para a eira, que é o lugar certo de debulhar trigo, mas ele foi exclusivamente para o lagar debulhar trigo? A única resposta é, porque ele estava com medo. O medo tinha tomado conta do coração dele, assim como todos os israelitas durante 7 anos de opressão. Israel, queridos, estava sendo saqueado, roubado por seus inimigos. Se Gideão fosse debulhar trigo no local aberto, que era o lugar certo, a eira, com certeza os amalequitas chegariam, apareceriam, roubariam o seu grão e eles ficariam praticamente sem nada para comer. Em outras palavras, a gente percebe que durante esses 7 anos, como que eles sobreviveram? Por causa de pessoas que faziam isso. Pegavam de uma forma escondida por causa do medo e mantinham um pouquinho de comida para preservar a existência. Ficavam na escassez, na miserabilidade, na dependência de alguma coisa, com medo, com insegurança. E nesse contexto, queridos, Deus enviou um anjo até Gideão e lhe chamou de Quibor, que significa poderoso guerreiro. Está no livro de Juízes, capítulo 6, nesse mesmo contexto que a gente está lendo no versículo 12, na NVI diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele não se via como tal, mas olha como Deus o via. Eu não sei como nós nos vemos, ou você se vê, mas eu sei como Deus nos vê. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. O Senhor está conosco. Mas, querido, Gideão não se via como um herói no momento em que recebeu essa palavra. Porém, o seu primeiro passo para vencer os amalequitas estava desvendando quem Deus tinha criado para ser. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É isso, queridos, isso é a mesma coisa que acontece conosco hoje. Você só vai triunfar sobre o seu inimigo se você entender quem você é. Deus estava chegando para Gideão e dizendo assim: Gideão, você é um homem valoroso, porque até aquele momento ele não se via assim. Deus estava dizendo: Gideão, você só vai conseguir vencer os amalequitas e os medianitas se você saber quem você é. É isso que acontece conosco hoje. Você precisa entender quem você é. Você precisa conhecer a sua identidade em Deus. Quem sou eu em Deus? Para que Deus me chamou? Qual o meu propósito nessa terra? Eu tenho certeza que Gideão queria dizer mais ou menos assim: mas afinal, Senhor, que força é essa que eu tenho que eu não sei? Que força é essa que eu não sei de onde vem? E é da mesma maneira, Senhor, amados, que algumas vezes nós nos sentimos quando nós somos confrontados por Satanás.
É a mesma coisa que às vezes vem na nossa mente, os nossos pensamentos, quando somos confrontados pelos nossos inimigos, as potestades, os principados, os dominadores, as hostes da maldade. É a mesma coisa, porém, diga porém. Deus quer que você saiba, se você tem o Espírito Santo em você, você tem o poder da ressurreição, você tem o poder da ousadia, você tem o poder da coragem, você tem a autoridade de pisar serpentes e escorpiões, você pode derrubar as fortalezas, libertar os cativos, oprimidos, orar pelos enfermos, eles ser curados. Se nós sabemos quem nós somos, as trevas não prevalecerão contra nós. Na realidade, queridos, se você sabe quem você é, você não tem medo do inimigo, o inimigo é que tem medo de você. Se você tem estado passivo, com medo, curralado, no cantinho, eu tenho boas notícias para você. Arrependa-se disso. Porque você não precisa ficar dessa maneira. Nós não precisamos ficar debaixo, queridos, dessa opressão maligna. E aí, pastor? Então, queridos, o primeiro passo é: saiba quem você é. Saiba quem você é, acredite no que Deus diz sobre você. Gideão, ele precisou ali, ele pediu uns sinaizinhos ali, tudo, para ainda tentar acreditar, mas chegou o momento que Gideão acreditou quem ele era. Mas a princípio Gideão estava cheio de medo, porque ele não via nenhum modo de derrotar os inimigos. Gente, imagina, a Bíblia diz que eles vinham como enxame de gafanhoto, não dava para contar. Como que Gideão, um homem menor da menor família, Deus chega e fala para ele: você é um guerreiro valente, homem valoroso, você vai derrotar o inimigo. Queridos, quantas vezes nós nos sentimos assim? Deus está dizendo para você: olha, você, Eduardo, é um homem valente, guerreiro, poderoso. E aí você olha para 1, 2, 3, 4, centenas, milhares de inimigos e fala: eu, Senhor, como? Como? Gideão, ele não tinha nenhum plano, Gideão não sabia como derrotar o inimigo, mas Deus tinha um plano na vida dele. Deus tinha um plano incrível. Queridos, Deus sempre tem um plano para você. Deus sempre tem um plano para nós. Sempre, sempre. Ele nunca te deixa na mão. Deus sempre tem um plano para você que está me acompanhando aí no YouTube. Deus tem um plano para você. Sempre, sempre. Deus tem um plano. Queridos, qual era o plano? Gideão começou com 32.000 supostos guerreiros. Gideão pensou que isso era suficiente. Aliás, aqui dá para contar. Sim ou não? A Bíblia diz que era quanto? 32.000. O outro exército era uma multidão que não se podia contar. Então, com certeza, era muito, muito, muito mais do que essa, porque essa dava para contar, aquele não dava. Os inimigos a quantidade não batia, mas Gideão disse: 32.000, acho que dá para começar a guerra, bora lá, vamos guerrear, acho que é o suficiente. E Deus disse: não, são muitos, não é esse o plano que eu tenho para você. Eu não preciso de muitos, eu só preciso daqueles que estão contigo. Eu só preciso daqueles que têm o mesmo coração que você. Eu só preciso daqueles que, quando você tirar o pé, o seu exército vai colocar o pé no lugar do que você tirou. Eu só preciso de pessoas que caminham, marchando no mesmo ritmo, no mesmo propósito. É só isso, Gideão, que eu preciso. E Deus foi reduzindo, não vou entrar aqui na história, a forma que ele usou para reduzir, lambendo água, bebendo água e tal, se agachando, e ele reduziu e chegou em quantos? 300. Meu Deus, se 32.000 já era meio difícil, imagina agora com 300 homens. E Deus disse, olha o plano de Deus:
Olha a loucura que Deus faz, queridos. Olha como Deus usa as coisas. Aqui está o que você vai fazer, Gideão. E aí ele diz assim: cada um vai receber um chofar, ok? Deus chegou para ele e disse: cada um vai receber um chofar. Não era bem esse, era aquele menorzinho, nós temos um aí também, chifrinho de carneiro. Disse assim: vocês vão receber um chofar. Entregou 300 chofar, um para cada um. Cada um recebeu um potinho de barro, e dentro do potinho de barro tinha um azeite, e entregaram uma tocha para ele, para eles. Disse: mas cadê a lança? Cadê os escudos? Cadê a espada? Cadê o capacete? Cadê... Espera aí, tem alguma coisa que não está batendo aí. Eu vou sair para uma guerra, ô Gideão. Eu acho que você estava lá, não sei, talvez lá malhando ali o trigo, e você devia ter um garrafão de vinho ali, deve ter tomado alguma coisa, você deve estar meio... Alguma coisa aconteceu, porque você está dizendo que nós vamos sair com um chofar, com um pedaço, com um cântaro, né? A Bíblia diz um cântaro, um vasinho de barro com azeite e uma tocha. É isso, nós vamos lutar contra eles, contra isso. Disse: sim, Senhor. É isso aí. Você está comigo? Estou. O coração é igual ao meu? É. Tirei o pé, você põe o teu. Tirei, pode contar comigo. Estamos juntos, estamos juntos. Então confia em mim. Vamos lá. A estratégia de Deus, queridos, não era um grande exército armado, celestial, poderoso, nem terreno. A sua estratégia era 300 homens com trombeta e tocha. Só isso. As estratégias de Deus, queridos, elas são infinitamente criativas. Às vezes você fica assim: Deus, como? De que jeito? Algo, queridos, que nenhum ser humano às vezes vem imaginar. Imagine como que um ser humano, um guerreiro, se Deus está falando, você é um poderoso guerreiro, normalmente o guerreiro vai usar armamento. E aí Deus diz: não é nada disso, tem que pegar um chofar aí e ir lá. E aí, queridos, a Bíblia diz que Gideão, ele esperou até a meia-noite. Essa era a direção de Deus, tudo certinho. Os soldados medianitas estavam dormindo, os amalequitas, e lá nas suas tendas. E aí Gideão, ele pegou os seus 300 guerreiros, separou em 3 grupos. Diz a Bíblia que ele colocou 100 de um lado, 100 do outro e 100 do outro, do vale, onde estavam os medianitas e os amalequitas dormindo. Posicionaram esse grupo, esses 3 grupos no cume do monte, ou seja, ao redor do monte, no topo do monte. E ao sinal de Gideão, calmamente, tranquilamente, lá no campo do inimigo, Deus falou para Gideão: vai chegar um momento que eu vou pedir para você fazer algo. Vocês pegam esse cântaro, quebra ele, bota fogo, acende a tocha e começa a tocar o chofar. E a Bíblia diz que naquele lugar tranquilo, calmo, no campo do inimigo, de repente aconteceu isso. Os 3 blocos, imagina que vocês estão dormindo num lugar, começa a pensar, de repente sai um bloco de fogo assim, 100 tochas acesas, outra no outro lugar, e você acorda apavorado com aquilo, aquela barulheira, os 300 chofar tocando. Naquele momento ali, a Bíblia diz, queridos, que eles foram abalados, eles ficaram tão assim, desesperado pelo ruído dos potes que estavam sendo esmagados no chão e incendiado, e colocado a tocha e tocando o chofar. E a Bíblia diz que conforme os soldados, eles lá de baixo começaram a espiar assim entre as tendas, eles viam os montes, parece que pegando fogo, rodeados, resplandecentes de centenas de tochas ali. E a Bíblia diz que à medida que eles começaram a sair das suas tendas, eles começaram a tropeçar um no outro, ficaram confusos. Os 300 homens começaram a tocar a trombeta, o chofar, e o som ali, queridos, ao redor dos soldados, ecoando através daquele vale para os amalequitas. Isso soou
soou como se eles estivessem sendo atacados por um exército de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas, de homens ali preparados. E a Bíblia diz, queridos, que sem tempo deles se vestirem, sem tempo deles colocarem a armadura completa, eles pegaram as suas espadas e começaram a fugir ali de baixo, entre eles, atemorizado. Mas ao som, estava ali, queridos, ao redor deles, era tão barulho que eles não sabiam para onde correr. A Bíblia diz que eles não sabiam para onde ir. E a Bíblia diz que eles correram através do campo em várias direções. Imagina, um ia para cá, outro para lá, escuro, não tinha nada, não deu tempo de acender nada. A Bíblia diz que eles começaram a tropeçar, um tropeçando na escuridão, e eles confundiram os seus amigos como inimigos e começaram a se matar um ao outro. Só com barulho, só com fogo, só com a estratégia de Deus. Nós não precisamos de mais nada, queridos. Se a gente obedece o que Deus pede para a gente fazer, você não precisa lutar, porque a luta não é tua, a luta é dele. A luta é do Senhor, a luta não é nossa. Deus guerreia, Deus peleja as nossas batalhas. Os medianitas e os amalequitas começaram a lutar um contra os outros, queridos, enquanto que os Gideão e os 300 homens estavam de pé, só lá em cima, olhando, fazendo barulho, tocando chofar. E olhando, e os caras lá se matando. E fogo, e eles, só isso, dançando, celebrando. E aí depois, claro, a Bíblia diz que eles perseguiram todo, daí desceram lá, perseguiram todo Israel, o exército dos amalequitas, medianitas, e os que sobraram. Hoje a gente precisa perceber, se tem algum sobrando aí, nós temos que... Amém, queridos? Essa série é para isso. Se tiver alguma amalequita aí ainda rondando, nós precisamos degolar esse bicho. Temos que cortar. Queridos, em uma só noite, Gideão libertou Israel de 7 anos de opressão. Deus pode só nessa manhã ou nessa série libertar a gente de tanta opressão. Se você crê, queridos, essa série, essa semana, esses dias, esse culto, pode ser o dia da libertação total de anos de opressão espiritual, emocional. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é verdade, meu temperamento não é verdade, não é verdade. Deus muda, Deus transforma, Deus tem poder para isso. Nós só precisamos nos posicionar. Eu nem cheguei a isso, nós vamos ainda entrar, queridos, os posicionamentos. Não vai ser hoje. Você vê aqui, queridos, que antes de tudo, Gideão, para fazer isso, ele teve que vencer o seu medo. Se não vencermos o medo, queridos, esse é a nossa segunda chave desta manhã. Repita isso comigo: não ceda ao medo. Agora fale para a pessoa que está do seu lado: não ceda ao medo. Fala mais forte, diga: não se entregue. Amém, queridos? Não se entregue. Oh, meu Deus do céu, já estamos terminando aqui, queridos. Você pode vencer o seu medo hoje, agora. Se você está com medo, queridos, se o inimigo está te mantendo em um lugar de humilhação, de terror, tenha certeza, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano vindo dele mesmo para nós. Quando o medo ele tenta te apanhar de surpresa, nós podemos fazer o que Gideão fez com o povo de Israel. A Bíblia diz, queridos, que eles começaram a clamar pela promessa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de fortaleza, de temor, de amor, de moderação. Está escrito, queridos, qualquer que seja o seu medo, se eu e você confessarmos esse versículo que eu acabei de citar com fé, o medo irá nos deixar, o medo vai embora. Portanto,
Faça isso sempre que tiver medo. Se o medo bater, se o medo vier, diga: Deus não me deu um espírito de medo, Deus não me deu um espírito de covardia, mas um espírito de autoridade, de ousadia, de amor, de temor. E você vai ver, queridos, que o inimigo ele não prevalecerá. Amém? E aí, nós vamos parar por aqui, queridos. Eu quero orar com vocês nessa hora, nesta manhã, porque assim como nós vimos na semana passada, os isolados ficando para trás, morrendo, aqueles que iam perdendo as suas vidas por causa desse isolamento, uma estratégia maligna dos amalequitas que ainda hoje faz uso dela, assim como essa estratégia que Satanás usa ainda hoje para trazer medo diante de lutas, diante de situações, diante de nossos inimigos. E junto com o medo, queridos, ele vem para devastar, matar, roubar e destruir. E vocês ouviram o que Deus diz: deixava Israel na pobreza. Queriam arrancar tudo. Infelizmente, queridos, tem muita gente hoje rica, pobre. Rica, com muitos recursos, pobre no espírito, porque tem medo de perder o que tem. Nem para fazer para semear no reino, para prosperar a sua semente, a pessoa não tem coragem de fazer isso, tem medo, porque acha que se fizer isso vai perder o seu dinheiro. Quando a Bíblia diz que o reino, no reino, para o reino, quando nós fazemos isso, Deus transborda. E tantos outros medos, queridos, que têm tomado conta dessa geração. 7 anos, eu não sei quanto tempo, eu não sei qual é a idade, qual o tempo que o inimigo, queridos, vem lhe oprimindo, que os amalequitas vêm lhe oprimindo, seja financeiro, seja emocional, seja espiritual, seja físico, seja o que for dentro da sua casa, família. Não sei qual é o tempo dessa opressão, mas uma coisa eu sei: Deus pode mudar essa história agora, hoje. E eu quero pedir para você se colocar de pé, por favor. Amados, essa é uma manhã de celebração. De celebração. Eu não sei se... Cadê os irmãos aí da música aí? Será que vocês conseguiriam cantar aí uma música, daqui a pouco, uma música de celebração? Uma música assim para a gente celebrar o Senhor, de saltar diante do Senhor, de pedir assim, sabe, de você se alegrar diante do Senhor, sabe, tem uma música que me subiu aqui no coração, sabe aquela Vida Abundante? Acho que é Vida Abundante, não sei se vocês conhecem e tal. Na minha casa, na minha vida, na minha família, acho que é essa sim, viu? O tom está certinho, viu? Vocês viram, né? Horrível e tal. Se vocês conseguirem, nós vamos cantar essa canção. Queridos, essa manhã é uma manhã de celebração, não é, Valdir? Nós temos que celebrar nossas conquistas. Chega da opressão demoníaca, chega da opressão de Satanás roubando a tua colheita, roubando o que Deus te deu, roubando aquilo que é teu. 7 anos, queridos, o povo de Israel sendo assaltado, roubado, destruíam tudo, vinham para matar tudo que eles tinham, os bois, os camelos, tudo que era deles, não deixava nada. Esta é uma manhã da gente dar um basta. Essa série é uma série para a gente dar um basta. O que Deus te deu está dado. O diabo não pode roubar, não pode tirar. Ele não tem autoridade sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida. Amém, queridos? Ele não pode. E eu quero orar com você, e você vai orar nesse instante também. Pai, em nome de Jesus, nós nos apropriamos. É isso que você vai orar. Eu declaro, Senhor, que o diabo não vai mais roubar as minhas colheitas. O diabo não vai roubar mais o tempo da minha celebração. Eu vou celebrar o fruto
fruto. Eu vou celebrar o fruto, Senhor. Aquele fruto que às vezes nós plantamos, trabalhamos, lutamos, e o inimigo na hora da colheita vem para roubar o nosso fruto, roubar a nossa colheita, roubar as nossas bênçãos, os nossos milagres. Oh meu Deus, estamos aqui diante do Senhor nesta manhã para declarar isso. Se você crê, queridos, você vai orar comigo e declarar isso. Chega da potestade, dos principados, dos dominadores, dos espíritos da maldade, das hostes da maldade, roubar a minha celebração, roubar o que Deus tem colocado nas minhas mãos, roubar o milagre, roubar as bênçãos, roubar o que Deus já nos deu, o que nós conquistamos. Eu creio, Senhor, num Deus de milagres, eu creio num Deus de graça, eu creio num Deus de poder, eu creio num Deus que mantém, que nos dá, e nada poderá roubar das nossas mãos as nossas conquistas, em nome de Jesus. Nossa oração nesta manhã, Pai, é: basta, 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 basta toda ação, toda opressão de Satanás sobre as nossas vidas, tentando nos atacar como família, como célula, como igreja, em nome de Jesus Cristo. Seja qual for o ataque, basta nesta manhã. Seja na saúde, basta nesta manhã, em nome de Jesus, porque nós estamos fazendo o que Gedeão fez, Senhor. Estamos invocando Deus dos céus, invocando um Deus de milagre, invocando o Deus da vida. O mesmo Espírito que houve em Jesus está aqui, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está aqui. É um Espírito de vida, um Espírito de conquista, um Espírito de nos dar toda a proteção daquilo que nós já conquistamos. Não abrimos mão, Senhor, das conquistas que Deus nos deu. Não abrimos mão daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém.